hoje a gente está aqui com Jeep Commander Overland 2023. Essa é a versão topo de linha com o motor flex. Ele compartilha a mesma mecânica com o Compass, porém ele tem 7 lugares. E já vamos começar com ele. Você sabe que ele tem 185 cavalos, 27 kg de torque, câmbio automático de 6 velocidades. Aqui na versão a gasolina, ele tem a tração dianteira. Se você comprar ele com o motor diesel, aí você tem a tração 4x4. Potência, desempenho, comportamento dinâmico. É muito semelhante, tirando a questão do 4x4. Se você não precisa do 4x4 para o uso do dia a dia, para fazer viagens com a família, essa versão acaba trazendo um comportamento dinâmico muito interessante. A gente já percebe aqui uma das funcionalidades desse motor, Start-Stop. No trânsito do onde para, ele desliga o motor, vai economizar combustível, porém, ele desliga o ar-condicionado, ele para de gelar, fica só circulando. Se tiver um dia quente, você já sabe o que acontece. E aqui dentro da cidade, a gente percebe que o motor T270 é muito confortável, né, pessoal? O câmbio faz uma escalonação privilegiando baixas rotações. Aqui tá menos de 1.500 rotações, zero ruído. Vamos aproveitar para poder fazer um teste de ACC. Vamos colocar aqui 60 km por hora. Ali na frente tem uma placa de pare. Esse ACC é o mais completo, tem stop and go. Se pegar um trânsito com um sinal vermelho ou uma placa de pare, se o caminhão ali na frente parar por completo, o Jeep Commander para, mantendo sempre uma distância de segurança. Essa distância ajustável em até 3 níveis. Aqui ele está na distância mínima, então ele vai se aproximar bastante do veículo da frente. Ó, o trânsito parou aqui na frente. Tudo que ele está fazendo aqui, ele está fazendo de forma automática. Olha que bacana. Ó, parou. Até 3 segundos ele começa a ganhar velocidade. Ó, não passou os 3 segundos. Ó, então ele vai fazer esse anda e para de forma automática. Depois dos 3 segundos você tem que dar um toquinho no acelerador. Mas é óbvio que você precisa ter o controle do carro. Quando você tem ali um carro vindo pela lateral, você às vezes tem moto passando, tá num trânsito muito congestionado, é sempre importante ter um cuidado, porque ele pode muitas vezes fazer uma leitura um pouco equivocada, pega um carro de lado ali, não que o sistema não funcione, é importante você sempre ter o controle para não levar susto, não ficar esperando que a reação do carro seja a melhor possível. Ele reage muito bem, mas você tem que sempre ter a atenção redobrada. Se você já bateu o martelo, vou comprar um Jeep Commander, surge aquela dúvida, será que eu levo a versão turbo diesel ou será que eu levo a versão T270, a versão flex, que é essa aqui do vídeo? Na verdade, a pergunta que você deve se fazer é, eu vou utilizar o sistema 4x4? Porque se você realmente não for dar utilidade para essa tração, que é um pouco melhor, na prática, você consegue ter uma versatilidade um pouco maior, você consegue fazer um fora de estrada, piso molhado, ele traz uma segurança um pouco maior, mas o comportamento dinâmico no geral, no seco, é muito semelhante. Você tem uma diferença de torque e de câmbio, lá você tem 9 marchas e você tem 38 kg de torque, aqui você tem 6 marchas e 27 kg de torque, mas na prática, essa diferença de torque, ela acaba sendo muito mitigada, porque com a tração 4x4, o deslocamento, a necessidade de inércia de você puxar o peso do carro é muito maior. Então, você tem mais torque, mas isso acaba sendo amortecido pelo peso maior de deslocamento da tração 4x4, que é realmente bem maior. Se você for fazer um lado a lado, um 0 a 100, você vai perceber que a versão flex ela tem um 0 a 100 até um pouco melhor. Então, na prática, o comportamento dinâmico das duas não é muito diferente, mas é lógico que a tração 4x4 traz um charme a mais e faz com que você transforme esse Jeep Commander em um verdadeiro desbravador. Mais uma vez, tem diferença muito grande das duas? Não muita, se você for usar ele no seco, se você for usar ele apenas no 4x2. Outra pergunta que me fazem bastante, se a suspensão ela é diferente de uma versão para outra. Da última vez que eu andei, já faz mais de um ano que a gente andou nas duas versões, tem vídeo no canal das duas versões já, na versão 2022, que é basicamente o mesmo carro, eu pude perceber que a versão diesel ela é um pouquinho mais firme. Eu não sei se existe alguma diferença de calibração ou se foi realmente um placebo da minha cabeça, mas quando eu andei na época, eu percebi que a versão Turbo Flex ela é um pouquinho mais suave, tá, pessoal? Não que a outra seja dura, porque as duas são macias, mas a calibração que a Jeep colocou na Turbo Diesel, ela é um pouquinho mais firme. Se você gosta de um carro um pouquinho mais firme, tem bala na agulha, vai no Turbo Diesel, então você já leva o pacote fechado, né, pessoal? Já leva o 4x4, já leva ali o Jeepão preparado para as aventuras mais arriscadas. Esse é o trechinho que eu mais gosto de pegar da estrada, pessoal, porque aqui a gente consegue sentir bem a suspensão. Temos aqui um trechinho sinuoso. Mesmo ele sendo mais longo, compridão mesmo, é um rabecão, né, pessoal? Ó, tranquilo, viu, pessoal? Não balança, ó,
controle de tração e estabilidade atuando. Vamos fazer uma primeira tomada parcial aqui do consumo, 9.1, tá pessoal? A gente fez ali algumas aceleradas, a gente andou um trecho dentro da cidade com o ACC, então, ó, tá aumentando inclusive, ó, 9.2. E olha que a gente exigiu um pouco mais. Na prática, a gente vai fazer uma outra parcial andando a 100, 110, pra gente poder ver como seria a média de rodovia. Mas já deu pra perceber que mesmo sendo um carro grande, um carro pesado, ele tem um consumo honesto, tá pessoal? Tendo em vista que é um carro relativamente grande, vai levar até 7 adultos, vai levar bastante bagagem. Na prática, ó, 9.3, tá melhorando, viu pessoal? Dá pra fazer, acho que 10,5, 11 na cidade, se você andar com um pé super leve. Mas é óbvio que vai depender muito de como você vai exigir desse conjunto mecânico. Nosso trechinho de fora de estrada, vamos de boa. Vamos ver como que ele se comporta na pedrinha solta. Ó, já dá pra perceber que o isolamento acústico aqui em lugar irregular é tranquilo, né, pessoal? Vamos até dar uma aceleradinha. Ó, vamos exigir um pouquinho mais. Ó, olha a eletrônica dele, pessoal. Controle de tração e estabilidade atuando. Dá pra perceber nisso. Ó, ele segurou o carro pra mim porque ele ia dar uma balançada, segurou, não levei susto. Realmente muito tranquilo. O único ponto que eu considero que ele poderia trazer de diferente, inclusive o próprio Compass também tem esse problema, ele não tem câmera 360. Nessa categoria a maioria dos seus rivais já tem. Já passou da hora da Jeep colocar a câmera 360 no Compass e principalmente no Commander, até porque ele é um carro maior, é um carro bem avantajado para estacionar. Você precisa de todo o auxílio e isso faz falta, viu pessoal? O visual externo do Commander deixa bem claro que ele tem uma personalidade própria, ele não é um Compass de 7 lugares. Grade, conjunto óptico, até mesmo o para-choque, ele é diferente, tá pessoal? Ele é mais elaborado. Temos aqui um conjunto óptico com máscara negra, pisca com guia dinâmico e esse acabamento escovado ele não fecha as 7 fendas, o que traz um visual bastante arrojado. Acabamento escovado, temos DRL e farol auxiliar, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, temos o radar do ACC e todo o acabamento das beds tem um detalhezinho em marrom, está presente no Commander da lateral e aqui a gente percebe nitidamente que ele é o irmão mais velho do Compass. Um entre-eixos um pouco maior e um balanço traseiro alongado para trazer o espaço necessário da terceira fileira. Roda 19 polegadas e todas as molduras, todo o acabamento pintado na mesma cor do carro com o detalhezinho encromado na parte inferior. Perfil 235/5019 mostrando a aptidão para longas viagens, acabamento cromado na parte inferior do retrovisor e no friso que tem uma silhueta característica, não é a mesma silhueta do Compass, mostrando que ele realmente tem uma identidade própria para cada modelo. Todo esse design de lanterna, todo esse visual foi desenvolvido por brasileiros, é um projeto nacional exportado para o mundo, mostrando que a gente consegue fazer coisas interessantes. Para você que está na dúvida na rua, qual que é a versão turbo diesel e qual é a versão turbo flex? É só você olhar se você tem o escapamento exposto. A versão turbo diesel tem o escapamento exposto, aqui do lado esquerdo, com a boca cromada, e a versão turbo flex fica escondido, fica integrado na parte de baixo. Temos uma lanterna muito bonita, né, pessoal? Ela é mais afilada e ela tem uma peça única que liga de uma ponta a outra. Porta-malas é a grande cerejinha do bolo. O Overland tem abertura automática, 660 litros. O Compass tem 409, que já é muito bom, mas se você tiver com a terceira fileira rebatida, 660, muito espaço para levar bagagem, para levar carrinho de bebê, para você cliente PCD. Acabamento Jeep que dispensa apresentações. Se você tiver na configuração de 5 pessoas, você pode colocar a redinha e esconder a sua bagagem. Então na prática, você tem um carro bem mais versátil. Dá para levar 7 pessoas, mas se você quiser um SUV de 5 lugares com mais espaço, o Commander proporciona isso para você. Para poder fazer a montagem da terceira fileira, é só puxar, tá pessoal? É leve, ó, é só puxar. O banco da segunda fileira, ele tem o ajuste por trilhos, para frente, para trás. Você puxa ele todo para frente, rebate aqui, ele vai para frente e você faz o acesso. Se a segunda fileira estiver toda para trás, eu com 78 simplesmente não teria condições de viajar. Se a gente colocar o banco muito para frente, prejudica o espaço da segunda fileira. Na prática, temos um espaço honesto para levar 2 crianças. Que você tem cinto 3 pontos, tem custo de cabeça, airbag lateral vem até aqui atrás. Então na prática você tem segurança, você tem sim conforto se você não tiver uma estatura muito grande. Você consegue inclusive ajustar um pouco aqui a inclinação, fica um pouco mais espaçoso, mas na prática, ó, teria que deixar o banco um pouco para frente. O espaço na terceira fileira para um adulto com 78 não é dos maiores, mas o Commander compensa bastante no conforto na segunda fileira. Vamos colocar o banco todo para trás e vamos fazer o ajuste do banco dianteiro, todo recuado, não vamos dar mole para esse grandalhão. Inclusive ele tem aqui o ajuste elétrico, o que traz mais comodidade. Eu com 78
vocês vão perceber que ele tem um espaço impressionante. Olha só, pessoal, quase 9 dedos para o joelho, tem uma avenida. 2 dedos para a cabeça, temos aqui encosto de braço com 2 porta-copos. Nível de comodidade muito semelhante ao Compass, mas ele é um pouco melhor. Aqui você tem 2 saídas de ar traseiro, mas ele tem o ajuste de intensidade e fluxo, algo que não está presente no SUV médio. Portinho USB, tomada de 127 volts corrente alternada, você consegue carregar um notebook, um tablet diretamente sem adaptadores. Tomada de 12 volts, túnel central intermediário, você consegue acessar normalmente. Como ele tem um encosto de braço, é um pouco mais rígido e você fica um pouco mais projetado para frente. Na prática, dá para levar 3 adultos? Com toda certeza, mas 2 adultos vão muito mais confortável, porque quem vai na parte externa, além de trazer um melhor apoio para as costas, você tem o ajuste de inclinação. Então você consegue deixar ele mais deitado, mais reto. O próprio banco, ele é diferente, né, pessoal? Ele tem aqui um costurado com a camurça, encosto de cabeça individual e também Isofix. Aqui na parte traseira dos bancos, a gente tem os revisteiros dos 2 lados. E como eu mencionei para vocês, a gente tem o ajuste de intensidade e fluxo do ar, algo que não está presente no Compass. As portas aqui atrás poderiam ser um pouquinho melhores, né, pessoal? Ali na frente é toda soft touch. Aqui ela tem o couro, no meio é onde tem o contato com o corpo, acabamento em black piano, mas essa parte superior ela é em plástico. Em contrapartida, vocês sabem que a porta dianteira ela acaba compensando tudo isso, né, pessoal? Tudo material macio, emborrachado na parte superior, couro, costuras, tem o couro onde tem o contato com o corpo, som assinado Harman Kardon. No Compass é Beats, então aqui é um som um pouquinho melhor. Ambos são premium, ambos têm subwoofer, mas aqui ele tem um corpo, um palco sonoro um pouco melhor. Tem a bedzinha Jeep na soleira e os bancos, olha que interessante, pessoal. É um banco muito bonito, ele tem alcântara nas laterais, esse costurado que geralmente você vê em carros premium, né, pessoal, carros caros como Mercedes e BMW, e está presente aqui no Commander Overland. Inclusive ele tem o bordado aqui, o alto relevo Overland. Na questão de acabamento, aquilo que já era muito bom e premium no Compass se torna um pouco melhor aqui no Commander. Tabelier, volante, multimídia, a disposição do console é muito parecida, mas aqui no Commander, por exemplo, ele já recebe a Alcântara Soft Touch na parte central. Essa versão tem o acabamento rosé, Soft Touch na parte superior. Os 2 bancos dianteiros são com ajuste elétrico. Ajuste de altura e profundidade dispensa apresentações. Direção elétrica adaptativa, ou seja, na cidade, movimentos parados, ela é um pouco mais suave. Na estrada, ela fica um pouco mais firme para trazer segurança. O espaço para a cabeça aqui na frente é de 5 dedos, mesmo com o teto solar panorâmico. E o console, vocês percebem que ele é mais elevado. Toda essa parte lateral aqui, ela é soft touch. Então, se você gosta de encostar a perna, tá viajando aqui, você encosta com muito mais conforto. Porta-trecos, carregamento por indução, freio de estacionamento eletrônico, auto-hold, está tudo presente, não falta nada. E temos aqui um encosto de braço com um pequeno alçapão, inclusive tem aqui uma tampinha, tá, pessoal? Não é muito grande, mas tem um espaço suficiente. Bom, vamos fazer nosso testezinho 0 a 100 com o teste de frenagem. Vamos colocar aqui no modo esporte. Vamos ver como é que se sai aqui esse garotinho. Ó! Patinou, hein? 80, 90, 100 km por hora. Olha, vamos ver como é que freia. É disso que eu tô falando, pessoal. É disso que eu tô falando. É comprido, é pesado, é alto e mesmo assim freia muito bem e freia estável. Aproveitar o modo esporte, vamos fazer uma retomada aqui para a rodovia. Aproveitar um pezinho fundo aqui, vamos embora. Ó, vocês percebem que ganha velocidade muito bem, né, pessoal? Lembrando que você consegue também fazer as trocas sequenciais, ó. Eu posso, por exemplo, ó, trocar a marcha. Eu posso reduzir, ó, quarta, reage muito bem e troca quase sem nenhum delay, tá, pessoal? Na prática, muitas vezes você está descendo carregado uma serra, quer um freio motor, você pode deixar no manual e fazer as trocas aqui diretamente nas borboletas. A gente vai fazer um trechinho de serra agora, já fazia um tempo que eu não vim aqui para esse canto,
para a gente poder ver o comportamento dinâmico desse motor em situações um pouco mais severas. A gente vai pegar uma subidinha interessante, um trechinho sinuoso. Lembrando que aqui a 60 km por hora, vocês percebem que o câmbio ele vai privilegiar a baixa rotação. Tava com menos de 2.000 rotações, olha só. Vamos dar um pezinho fundo, ó. Vocês percebem que ele é bem espertinho, tá, pessoal? E mesmo com a rotação um pouco mais alta, o isolamento acústico agrada. Eu arrisco a dizer que ele é até um pouco mais silencioso que o próprio Compass, que já é um carro bem interessante. E o que temos aqui na frente? A bodona, né, pessoal? Eu acho que a gente vai gravar ela essa semana. Vamos revisitar a Classic. A gente gravou ela há uns 4, 5 meses atrás, mas a gente ainda não tinha colocado ela na estrada. Vamos colocar esse V8 então à prova em breve. E aqui a gente já está na subidinha. Lembrando, uma coisa que eu nunca mencionei para vocês, ó, ele tem leitor de placas, tá, pessoal? Então, ali tá 60, ele vai mostrar 60. Se a gente tiver abaixo, ele para de piscar. Se ele tiver acima, você consegue inclusive ativar. Ó, ali tem uma placa de 30. Ele vai alterar aqui no painel para 30, ó. Vamos ver se ele alterou. Ó, alterou para 30. Então, ele faz essa leitura. Se você ativar o aviso sonoro, ele fica te monitorando. É lógico que quando tá com o aviso sonoro ativado, ele é meio chato, tá, pessoal? Fica um barulho o tempo todo. Se você não tiver acima da velocidade, não atrapalha, mas às vezes você tá um pouquinho acima, ele fica o tempo inteiro bipando. Então, aqui, pelo menos ele já te avisa, fica piscando se tiver um pouco acima. Acaba sendo um item bacana se você está viajando num lugar que você não conhece, às vezes um lugar que tem muito radar, e é, por exemplo, de 60 para 50. A gente pega Itajaí, ali o limite é 50, aqui em Joinville é 60. Aí quando você vai para outra cidade, você pode acabar se atrapalhando, achando que é 60 e é 50. Então esse sistema aqui ajuda a evitar multas também. Já temos um pouquinho mais de subida. Vamos dar um pezinho fundo aqui. Vocês percebem que mesmo com uma inclinação um pouco maior, a gente tem aqui um comportamento dinâmico interessante. Ó, mudança de trajetória, pessoal. Mesmo com uma velocidade um pouco maior, a suspensão independente copia muito bem as regularidades, mantém o carro sempre estável, você não leva sustos, ele não fica balançando em excesso, mesmo tendo um centro de gravidade mais alto. Na prática, olha isso aqui, é um carro, um SUV, né, pessoal, extremamente confortável. Não vou dizer que tem o comportamento de um sedã, porque não tem, mas a eletrônica dela proporciona uma condução muito segura, mesmo se você pegar um trechinho mais apertado como esse aqui. E mesmo com subida, o carro não é leve, ó, ela vai bem, viu, pessoal? Vamos dar mais um kickdown, ó, sobe muito bem. Eu posso dizer para vocês que nenhum carro é perfeito. Eu acho que se eu pudesse optar, se eu pudesse dizer o que poderia melhorar aqui, seria talvez um pouco mais de potência. Não é insuficiente, longe de ser um carro manco, mas com 7 pessoas mais bagagem, fica bem no limite. Vocês devem estar curiosos para ver como que ficou o consumo dela nessa subidinha, né, pessoal? Ó, subindo no talo já baixa um pouquinho, tá, pessoal? 7.3, andando no planinho, mas exigindo um pouco mais, ela fez de 9, 9,5. Aqui subindo a serra, pisando fundo, 7.2. E a gente vai fazer depois uma terceira parcial andando a 100 km por hora, com uma velocidade de cruzeiro tranquila, com o piloto automático ativo, para a gente poder ver como que vai ser a média dela em velocidades ideais. Andando na rodovia do jeito que tem que ser, fazendo 0 a 100, acelerando normalmente, fez 9,5. E agora a gente andou um período de 15 km a 100, 110 com o ACC ativo. Vamos dar uma olhadinha como é que tá as médias, ó. 12.8. Na prática, essas são médias bem realistas. Inclusive, ele está melhorando, 12.9. É possível que ele faça ali 13,5, 14, com um pezinho muito leve, mas tem que estar vazio, tá, pessoal? Se você botar 3, 4 pessoas mais bagagem e usar como tem que usar, vai fazer de 11,5, 12 com o carro carregado. Então, na prática, pelo tamanho do carro, pelo peso, pela quantidade de carga que ele vai levar e pela potência, 185 cavalos, é um bom desempenho. Tenho certeza que é um consumo relativamente honesto. Só agora a gente está aqui no nosso trechinho de subida, hill holder. Então, segurou, soltou, ele segura por 3 segundos. Esse barulhinho que vocês estão escutando é do meu drone que está me acompanhando ali, tá, pessoal? Ó, vocês percebem que dá conta do recado, viu? Ó, tá subindo. Tá subindo bem demais, na verdade. Ó. E ali tem um trechinho mais complicado, viu? Vamos ver se ele vai subir. Ó.
Ai, ai, ai. E foi, hein? Ai, ai, ai. Ó. Muito bom. Ó. Foi bem demais, hein? Aproveitando esse lugar paradisíaco, que tem tudo a ver com o Jeep, né, pessoal? Para mostrar o conjunto óptico. Vocês percebem que ele tem máscara negra, pisca com a guia dinâmica e a DRL fica na parte de baixo junto com o farol auxiliar. Vamos acender ele para vocês verem. T270 funcionando. Vocês percebem que ele é bem silencioso, né, pessoal? Vamos lá, coloquei aqui na luz baixa, luz alta e liguei o pisca-alerta. Lanterna traseira também 100% em LEDs, tem um visual muito bonito, né? Pisei no freio, soltei, pisei no freio novamente, engatei a marcha ré. A qualidade da câmera de ré é intermediária. Já tem aqui guia dinâmica, mas talvez poderia ser um pouquinho melhor. Não faz feio, mas podia ser um pouquinho mais nítida. Coloquei no parking e liguei o pisca-alerta. Bom, agora a gente vai descer, né? Tá meio molhadinho. Ó. Eita. Mas como vocês percebem, ele desce tranquilamente, até porque a altura em relação ao solo é bem generosa, tá, pessoal? Suspensão independente. Ela é um pouco mais longa que a Compass, mas na prática a estrutura dela é bastante sólida. Faz com que o uso dela seja bem tranquilo, tá, pessoal? Dá pra usar, viu, pessoal? Fora estrada moderado, acaba não fazendo feio, não. Como todos sabem, não existe carro perfeito. Todo carro tem algum ponto que poderia melhorar. Eu acho que a questão de motorização está muito bem servido. O T270 é um bom motor, tem um bom desempenho. Eu acredito que talvez carregado, 7 pessoas mais bagagem, ele possa ficar bem no limite. Se tivesse um pouquinho mais de potência, uns 220 cavalos, um pouco mais de torque, teria uma gordurinha a mais para os momentos mais extremos. Mas no geral, para o uso comum das pessoas, sem exagero, ele dá conta do recado. Mas eu acho que seria muito bem-vindo se ele tivesse 9 marchas, assim como a gente tem, por exemplo, na versão turbo diesel. O Jeep Renegade Série S tem 9 marchas, eu acho que esse aqui poderia ter 9 marchas também. Outro ponto que poderia melhorar, isso na verdade já vem de longa data, são as hastes aqui de comando, tanto do pisca quanto aqui do limpador de para-brisa. Eles são compartilhados com os carros da Fiat. Não que isso seja um problema, mas eles destoam um pouco do acabamento interno aqui, que é bem bonito, premium, tudo material macio. Eles são um pouco afastados demais e tem um aspecto muito simples, acaba não combinando com a proposta do carro de uma forma geral. O preço dessa garotinha hoje, preço sugerido de internet, 272. Não é barato, mas pelo que ela entrega, um SUV médio de 7 lugares, com muito luxo, requinte e muita tecnologia, acaba trazendo um bom custo-benefício frente a alguns dos seus rivais. Não de proposta, mas de tamanho. Você pega a SW4 ou a Pajero Sport, a gente sabe, são diesel, 4x4, chassis, é um outro tipo de carro. Mas muitas das pessoas que comprariam uma SW4 poderiam comprar um Jeep Commander. Na maioria das vezes o uso da maioria dessas pessoas é dentro da cidade, uma viagem com a família, então acaba entrando no radar. Então aqui você tem um valor muito inferior. Você pega uma SW4 Diamond, hoje custa 420 mil reais, frente aos 272 dessa aqui, a diferença é grande. Lembrando que você leva mais tecnologia, mais conforto e um conjunto mecânico interessante. Vale salientar que esse carro aqui está com um bônus especial para pessoa física. Conversem com o pessoal da Auto Premier, o telefone está aí na tela. Tenho certeza que vocês vão conseguir um grande descontão. Se vocês curtiram o vídeo, deixa o like. Se não gostaram, deixa o dislike. Se curtiu o conteúdo e quer receber novos vídeos, se inscreva no canal. Assim você ajuda o canal a crescer e mostra pra gente que estamos no caminho certo. Muito obrigado a todos. João Carlos falando. Falou!